Bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre todos os seus, agora e para sempre, 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 sempre e sempre. Bom estar aqui, bom nessa manhã chegarmos juntos para sermos abençoados pela comunhão, pelo café, pela palavra e pela ação do Espírito que age em todas essas coisas. O Espírito Santo age no café também, irmão. Tem uns irmãos que foram tão tomados pelo Espírito Santo no café que comeram, que não é brincadeira, né? Aliás, Paulo diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, você deve fazer para a glória de Deus. Então, isso é bom porque agora tira um certo peso de você enquanto você estiver comendo. Você come e diz, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É ou não é? Você está comendo e diz, é para a glória de Deus. Vem aquele prato para a glória de Deus. E quem sabe hoje, esse dia assim mais friozinho aqui em São Paulo, você pode olhar para quem está perto, às vezes Deus colocou você estrategicamente assentado do lado de uma pessoa, para que quando a gente sair daqui, você vai dizer para ela, você não quer me ajudar a glorificar a Deus hoje na hora do almoço? É ou não é? Me ajuda a glorificar a Deus hoje na hora do almoço. Deus vai usar a sua vida para juntos glorificarmos. E eu creio que você que vai ofertar para esse tempo de glorificação. Eita, coisa boa, é ou não é? Vai ser bom. Eu já olhei para o pastor Diego ali, eu estou sentindo algo, estou sentindo. Eu estou sentindo que nós vamos glorificar juntos. Eita, Deus grande, coisa boa. Meus irmãos, eu quero, de forma muito rápida, breve, compartilhar algo do meu coração para o seu coração nessa manhã. Vou pedir para que você pegue a sua Bíblia e abra comigo na carta, aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Vamos ler uma boa porção do capítulo. Vamos até o verso 20. E enquanto eu pensava sobre o que eu poderia contribuir com vocês nessa manhã, porque a proposta dessa reunião ela é diferente de qualquer outra reunião que nós temos na igreja. A proposta de uma reunião como essa é poder ser fonte de encorajamento, de ajuda para aqueles que estão na mesma lida ministerial, que é trabalhando no campo, com desafios contínuos cada vez mais diferentes, maiores, nessa nova etapa do que a igreja nesse mundo. Durante pandemia, vem varíola de macaco, vem de tudo quanto é jeito, e desafios aonde nós estamos num ano eleitoral, são grandes os desafios. E eu confesso que ontem eu cheguei de viagem segunda-feira eu estava ministrando fora, um final de semana muito difícil para mim em particular. Eu perdi um grande amigo que estava lutando com uma leucemia mieloide aguda. Alguns aqui já o conheciam, que é o pastor Aquiles Acerbe, que é lá de Piracicaba, pastor de uma das nossas igrejas na cidade, jovem, 39 anos, e faleceu na sexta-feira, e deixou 3 filhos menores, uma igreja vibrante, pulsante, linda. E eu começava a pensar, de ontem para hoje, o que poderíamos juntos aprender à luz da palavra de Deus, para nos encorajar. É importante você ter gente perto para te encorajar. Gente onde você vai poder, durante as etapas difíceis da vida, encontrar esteio, encontrar apoio, para continuar a olhar para frente na certeza de que Deus não perdeu o controle de nada. Por mais que às vezes as situações da vida querem te convencer do contrário, Deus nunca perdeu nem perderá o controle de nada, nada. Deus é Deus. A visão que Isaías teve é a visão que permanece até os nossos dias. Ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E Ele está ali, assentado no seu alto e sublime trono. Eu postei algo hoje no Twitter e depois no Instagram. É uma frase de A.W. Tozer, o grande evangelista,
que diz: enquanto o Senhor estiver sentado no trono, todo dia é um bom dia. Enquanto Ele estiver ali, todo dia é um bom dia. Ele está no governo. E eu pensava sobre o que falar, e o Senhor me levou a esse texto, e eu quero ler com vocês e depois meditar sobre alguns pontos que podem fazer de qualquer trabalho, de qualquer igreja, de qualquer ministério, um ministério relevante. Eu quero falar sobre isso. Quais são os princípios para um ministério relevante? Diz assim a palavra no verso 8, eu leio da Revista Atualizada: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, e veio temor sobre todos eles. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por podermos em mais um encontro do Café de Pastores aqui do Estado, diante da Tua Palavra, encontrar direção para que possamos fazer aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Ajuda-nos, fala conosco, diante da realidade, da necessidade de cada pessoa aqui presente. Que essa manhã seja uma manhã que fará diferença na nossa vida, que levantará o caído, de que encorajará aquele que está prostrado, desanimado, e que encherá o nosso coração mais uma vez de poder, unção e autoridade que vem da parte do Teu Espírito. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Uma das coisas que sempre me fascinou a respeito do ministério do apóstolo Paulo foi a sua coerência e equilíbrio em tudo que ele sempre fazia. Talvez isso ajudado pela sua boa formação acadêmica. Paulo era um homem coerente porque a sua coerência era uma coerência estudada. Ele era um homem inteligente. A inteligência faz boa parceria com a unção de Deus na nossa vida. Eu conheço gente ungida, mas não inteligente. E se você não for inteligente, a unção pode te colocar numa situação em que você não sabe o que fazer com ela. É por isso que a Bíblia diz de que o Espírito está sujeito ao profeta. E Paulo era um homem inteligente, douto, criado aos pés de Gamaliel.
E Deus o havia levantado para exatamente cumprir este momento e propósito de crescimento da igreja. Todas as vezes que há uma expansão do reino, uma expansão para a igreja, Deus busca pessoas bem preparadas. Você precisa estar bem preparado se deseja ser usado por Deus para um novo tempo. Não espere o mover chegar para você se preparar. Prepare-se, esteja pronto, estude o máximo que você puder, leia, mergulhe nas Escrituras, busque bons mentores, faça cursos, leia a maior parte de livros que você puder, porque Deus quer usar pessoas preparadas para os desafios do presente tempo. Os desafios daquela era, daquele século, exigiam alguém com o perfil do apóstolo Paulo. Não que os discípulos que caminharam com Jesus não fossem pessoas ungidas, não que eles não fossem pessoas cheias do Espírito Santo, mas estavam limitadas pelos recursos humanos. Eles não eram cidadãos romanos, eles não poderiam ir e vir. O passaporte deles estava limitado a uma região pequenininha. Eles não eram doutos de outras línguas, eles não sabiam falar outro idioma. Estudando, sabe-se que male eles dominavam o aramaico. E Deus precisava de alguém para cumprir aquilo que Ele próprio, na pessoa de Jesus Cristo, havia dito que seria o próximo passo depois que o Espírito Santo viesse sobre aqueles que estavam reunidos, que seria pregar o Evangelho, primeiro em Jerusalém. Ótimo, os 12 davam conta. Depois na Judéia, ótimo, os 12 davam conta. Depois Samaria, já não davam tanto conta, porque quem foi Filipe, o evangelista. Mas depois disso, o mapa se expande e diz que é os confins da terra. Confins da terra ali era dentro do conceito do que era confins de terra, no aspecto de influência do mundo presente. E Deus vai atrás de um homem preparado. Deus usa pessoas preparadas. Nós precisamos entender isso. Quanto mais preparado eu estou, mais Deus está disposto a me usar. Quanto mais preparado eu estou. Paulo se prepara, ele começa, como você conhece, se não conhece, seria bom ler, o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser um livro de domínio de todo pastor e líder, porque conta como tudo começou. E agora, já no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, a igreja, enviarem aqueles que seriam os primeiros missionários, Paulo e Barnabé. E eles saem para pregar o Evangelho, são enviados pela igreja, preparados para tal função, e eles são aqueles que se tornam os arautos de Deus, os proclamadores de Deus, para um mundo que era chamado mundo dos gentios, os não-judeus. E os lugares aonde Paulo chega, ele encontra desafios. Desafios que nós encontramos hoje no nosso mundo. A igreja onde você está tem um desafio que é típico do lugar onde você está. O lugar onde eu pastoreio tem os desafios da cidade onde eu pastoreio. Cada um de nós temos desafios em comum, mas também temos desafios distintos. E nós precisamos nos preparar para estes desafios. Estou muito feliz hoje de manhã de saber de que há um grupo aqui de americanos que vai nos ajudar a entender a importância dessa ação de inclusividade na igreja para muita gente que não sabe nem como chegar num culto, não tem ministério específico para eles. Nós precisamos abrir os nossos olhos. E Paulo chega em Éfeso, uma cidade extremamente pagã, sobre uma influência maligna terrível, a ponto de que a malignidade era bem formada. Não era uma malignidade simplesmente de conhecimento popular. A malignidade era algo tão intenso e profundo da população de Éfeso, de que eles tinham livros de magia. Eles estudavam magia.
A gente leu o texto junto e sabe que pela ação do Espírito Santo, para convencimento do pecado e libertação dos cativos, houve uma queima de livros, que gerou uma soma de 50 mil denários. É muito livro. Eles estudavam, era uma cidade onde o culto aos demônios, o culto pagão, era de base sólida, eles estudavam. E Paulo chega ali e encontra um grupo de não mais do que 12 pessoas. Os 12 heróis da resistência, que estão ali, mas sem saber muito o que fazer. Você já esteve num lugar resistindo, lutando, mas sem direção, sem instrução, sem ninguém para te ajudar. Paulo chega e encontra esses 12. E esses 12 estão ali dizendo, estamos aqui na fé. E Paulo pergunta, vocês já foram batizados no Espírito Santo? A resposta deles é intrigante. Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. O que é isso? Espírito Santo? E Paulo pergunta, em que batismo vocês foram batizados? Não, no de João. É o único que a gente conhece. E agora começa uma estruturação que Paulo trabalha como enviado de Deus, como apóstolo do Senhor, para preparar aquela cidade, preparar aqueles discípulos para um ministério efetivo. É sobre isso que eu quero falar. E se você puder anotar, rabiscar, sublinhar, faça, eu creio que vai ser de grande ajuda para você. Amém? Primeira coisa que Paulo faz entender: nada é possível ser feito sem a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Qualquer lugar que você vá, qualquer coisa que você queira fazer, sem antes estar cheio de poder do alto, você não vai prosperar. Jesus já havia dito isso. Antes de ser assunto aos céus, Atos capítulo 1, que é onde nós lemos esses detalhes, Jesus dá uma orientação clara, quando ele diz aos discípulos, vocês não saiam de Jerusalém, sem que antes do alto sejam revestidos de poder. Mas quando vocês forem recebidos e cheios de poder, aí você vai ao versículo 8 e ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que Paulo, quando chega em Éfeso, descobre que eles estavam ali tentando fazer o trabalho na força do braço do homem. Boa vontade não faz ministério prosperar. Estratégia boa sozinha não faz ministério prosperar. Você pode ser inteligente, você pode ter estudado, e tudo isso é importante, eu já enfatizei. Mas se você não tiver poder de Deus, unção do Espírito Santo, se você não for alguém que transborda da presença de Deus na sua vida, você vai, ficar parado sem sair do lugar. Paulo diz a eles, vocês não receberam o Espírito Santo? Primeira obra que Paulo coloca em ação na vida daquela igreja em Éfeso é botar a mão na cabeça deles. Impondo-lhes as mãos, orou por eles e todos foram cheios do Espírito Santo. Não tente alterar a ordem dos fatores aqui. A nossa maior preocupação sempre deve ser estarmos cheios do Espírito Santo. Sempre. Pôr a mão sobre mim dizendo, Senhor, enche-me mais uma vez. Enche-me mais uma vez. Os desafios são grandes, enche-me mais uma vez. Ó Senhor, que meu cálice não fique seco, mas que ele transborde. Que o meu coração seja cheio do teu Espírito. Paulo olha para aqueles homens, cerca de 12, e diz, vocês estão até esforçados. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Se há algo que a igreja precisa é fogo do Espírito, poder do Espírito,
Poder do Espírito, poder do Espírito. Quando o Espírito Santo está presente na vida de um grupo de pessoas, na vida de um pastor, na sua liderança, meu querido colega e pastor, reúna o teu povo e ore pelo derramar do Espírito Santo sobre vocês. Clame. Faz de novo, Senhor. Enche mais uma vez. Você vai ver, eu sou apaixonado por livro de Atos dos Apóstolos, porque eu gosto de história e principalmente eu gosto de eclesiologia, que é a história da igreja. Você vai ver que repetidamente eles estão à procura e buscando do Espírito Santo. Paulo ora sobre eles, vem o Espírito. Pedro ainda falava, cai o Espírito, porque nada é feito sem o poder do Espírito. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, finalmente entra em ação aquilo que a natureza do Espírito produz em nós. Segundo lugar, verso de número 8. A Bíblia diz que durante 3 meses Paulo frequenta a sinagoga, aonde agora ele fala ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus. Segunda coisa que você precisa entender para o ministério efetivo. Primeira delas é poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida, essa segunda realidade se torna presente. Nós começamos a ter coragem para pregar com ousadia. É uma pregação confrontativa. Não é uma pregação que faz bem e massagem. Tem gente que vê o culto e acha que está indo para um spa. Vai para o spa e deita. Não dá para fazer uma massagem no meu pé? E faz aqui um cafunézinho. E o crente sai, nossa, eu saí relaxado do culto. O crente tem que sair do culto surrado. Ele tem que sair do culto com a surra de Bíblia. Porque veja só, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Que meu irmão, não tem como você levar uma espadada e dizer, oh, glória a Deus, que espadada boa, meu pai. Olha, penetrou aqui, discerniu alma, intenção, espírito. Não, estou tão bem. Você tem que sair de um culto com o teu coração quebrantado, dizendo, ó Deus, me ajuda a andar em santidade. Uma pregação corajosa. Que você não está preocupado com quem vão dizer, o que vão pensar. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com o politicamente correto. Ah, vão me cancelar nas redes se eu pregar isso. Que te cancelem. Mas que você pregue como Paulo se levanta numa cidade pagã. Eram poucos da igreja, a presença daqueles que representavam as forças das trevas era muito maior. Mas Paulo não se acovarda, ele prega corajosamente. Ah, como nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que na autoridade dada pelo Senhor, tem coragem para botar o dedo na cara da congregação, na cara da igreja, na cara das pessoas de uma cidade e confrontá-las com o evangelho da verdade. Uma pregação corajosa. Paulo fica ali e ele falava ousadamente, com ousadia. É por isso que quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, verso de número 7, ele exorta o seu filho no ministério, dizendo, Deus não nos deu este espírito de medo, de covardia. Deus nos deu um espírito de poder, de ousadia e de moderação. Pare, ele estava, você sabe onde é que Timóteo estava pastoreando? Quando Paulo escreve essa epístola para ele? Éfeso. Ele está dizendo, com quem que você aprendeu a ser frouxo desse jeito, Timóteo? Comigo não foi. Com quem você aprendeu a diminuir a pressão da mensagem na cidade que você agora é o pastor, que eu plantei?
Deus não nos deu esse espírito de medo, de covardia. O espírito que Deus nos deu foi de poder. E você tem autoridade no espírito, fundamentado na palavra, para pregar corajosamente. Nós, mais do que nunca, precisamos de pregadores corajosos, que não estão preocupados do que a agenda aí da esquerda, o que a agenda desse pessoal que é a favor da liberalidade de tudo está apresentando. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se necessário for ser preso, cancelado, xingado, que bom é saber de que eu estou pregando o evangelho da verdade. E um evangelho que não traz desconforto ao pecador, não é evangelho. Pregação poderosa. Agora, uma pregação poderosa, veja, poder do Espírito, pregação poderosa. Mas olha o que o texto diz. Quanto tempo eu tenho, pastor Edson? Até uma, glória. Não, até um minuto antes do horário que ele me deu. Vamos lá. Falava ousadamente, dissertando, grifa isso na sua Bíblia, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Presta atenção aqui. Não adianta uma pregação poderosa sem um argumento bíblico convincente. Persuasão aqui é poder de convencimento fundamentado numa verdade que você consegue sustentar. Se você não conhecer as Escrituras, se você não mergulhar na palavra, não adianta você só vir com frases de efeito. Porque o que liberta é a palavra. Conheça a verdade e ela te liberta. Paulo, ele tinha argumentos bíblicos, que quando ele subia e viam os doutores, os cultos, aqueles que tinham domínio da ciência humana, Paulo tinha habilidade suficiente na palavra de Deus para argumentar e persuadir. Lembre-se daquilo que Paulo escreve a Timóteo, também seu filho na fé, já agora no 2º capítulo desta mesma 2ª carta que eu já citei, já no versículo 15. Acho que todo pregador já deve ter ouvido esse versículo em algum lugar, quando Paulo diz a Timóteo, essa é uma epístola pastoral, ele está ensinando como deve ser feito o ministério pastoral. Ele diz, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e preste atenção no final do versículo, que maneja bem a palavra da verdade. Ele está dizendo para Timóteo, você tem que conhecer Bíblia. Se você quiser ter um ministério relevante, gaste tempo conhecendo as Escrituras. Para de assistir série. Você fica aí de madrugada, maratonando, sabe de tudo. Fica em rede social o tempo todo. Qualquer pausa que você tem, você acessa e vê. Mergulha na palavra. Deus nunca usará pessoas vazias. Você tem que ter Bíblia, fundamento, argumento, poder de persuasão, apologética, tem que ter. Todo cristão tem que ser um apologeta. E para você ser um apologeta, você tem que dominar as Escrituras. Uma pregação é poderosa quando ela é fundamentada na verdade da palavra. Agora você fica aí com ideias, argumentos, você vê uma frase bonita, uma frase de efeito. Meu irmão, isso aí é bom para dar um laço no sermão. Não estou dizendo que é ruim, não. Agora, você não pode pregar a frase de efeito. Bíblia, 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 Bíblia. Mergulha na palavra, ame a palavra de Deus. Nós somos, e eu estou dizendo aqui, obviamente, na consciência de que estamos num conselho de pastores, apesar que eu sei que tem sempre um outro fominha que vem, né? Temos fominha, rapaz.
Tem gente que vem para tudo. Café de bispos apostólicos, estou lá. Ele quer aprender. Mas, tipicamente, a reunião é para pastores, pregadores. Nós devemos ser conhecidos como um homem de um só livro. Nós temos que ser conhecidos como homem de um livro só, da palavra. Palavra. Eu conheço a palavra de Deus. Dela não me distancio. É a palavra de Deus, a argumentação sólida, persuasiva, mas também persuadida pelo estilo de vida que você vive. Porque não adianta você conhecer a Bíblia e a tua vida ser o maior inimigo da sua mensagem. Porque tem hora que você não vai ter condições, como pastor que é, como pregador que é, de abrir a Bíblia, de encontrar um púlpito, encontrar um lugar adequado para você fazer a sua homilia, que é o termo técnico para pregação. Mas onde você estiver, a sua vida deve ser também a sua mensagem. É viver vida pura. Por que que Paulo persuadia? Porque o que ele pregava condizia com o estilo de vida que ele tinha. Meus irmãos, nós precisamos ser reflexo da glória de Deus. Não só quando subimos nos púlpitos para pregar, mas acima de tudo, quando descemos dele para viver. Em casa, no trabalho, no trânsito. No trânsito ajuda a gente, Jeová. Naquele trânsito que vem um endemoniado, entra na tua frente e você diz, seu gadareno, e você está prestes a sair da graça, você diz, Senhor, me ajuda. Persuadido pelo fundamento da palavra e pelo testemunho de vida santa. Não existe nada que mais impacta a sociedade, o bairro, a igreja em que você está, do que o seu estilo de vida de pureza e santidade. As pessoas, os sermões, normalmente, eles são esquecidos em poucas horas e com certeza em poucos dias. Mas a maneira como nós vivemos a nossa vida é um testemunho diário para as pessoas. Terceiro, sei lá, fiz aqui uma lista, eu fiz de madrugada. Se não ficar bom, depois vocês me falam aí. Poder do Espírito, pregação poderosa, argumentação e persuasão convincente. Agora, olha o que Paulo faz aqui ainda. Para que o meu ministério seja intencional, para que ele seja bem-sucedido, eu preciso inserir nesse pacote um desejo de discipulado intencional e investir na vida de outras pessoas. Olha o que a Bíblia diz agora, verso de número 9 em diante. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, corações endurecidos, falando mal do caminho, e aprenda isso, viu? Mesmo que você esteja fazendo tudo certo, sempre vai ter gente para falar mal. Sabe o que você deve fazer com eles? O que Paulo fez, se separou. A Bíblia diz, Paulo, apartando-se deles. Sai fora de quem quer te desanimar. Sempre vai ter uma carniça. Vai ter um filho de Belial. E às vezes ele aparece dentro da igreja. Ele diz, pastor, o que é isso? Sabe o que você faz? Não faz nada, aparta-se dele. Tem algumas pessoas que manter distância é uma questão de preservação de vida. Você sai fora. Paulo aparta-se deles. Mas olha o que ele faz. Ele aparta-se dos que criticam, mas ele traz para perto aqueles que querem aprender. Ele diz, ele separa os discípulos e passa a discorrer diariamente.
Eu queria que você prestasse atenção nessa expressão. Discorrer diariamente é um desejo intencional contínuo de discipulado. É trazer alguém para perto de você. Porque ministério, liderança, envolve multiplicação daquilo que Deus te confiou. Você tem que ter gente perto. Você tem que ter pastores perto. De estarem perto, eles vão aprender com você. De verem você viver a sua vida. Não é só quando você assenta-se para abrir um texto e discorrerem juntos sobre doutrinas, sobre conceitos bíblicos, não. É quando você está comendo junto com ele, é quando você conversa, ele vê a sua atitude e ele vê Jesus em você. Um ministério efetivo é um ministério que tem como desejo um discipulado intencional. Eu trago para perto, eu separo os discípulos. E a Bíblia diz no verso de número 10, de que ele, por um espaço de 2 anos, dá ensejo a todos os habitantes da Ásia para que ouvissem a palavra do Senhor. Ele prepara pessoas para que a voz da mensagem do Evangelho fosse mais ecoada e expandida. Eu sozinho posso abençoar um certo número de pessoas, mas se eu treino pessoas para reproduzir aquilo que Deus me ensinou a fazer, o poder de influência na cidade, na comunidade, ele se expande. Paulo entende isso, Paulo é inteligente. Eu vou treinar alguém, ele passa 2 anos, e aqui tem um princípio muito importante. Nada do que vale a pena e é efetivo acontece num curto prazo de tempo. Chegou agora, poder, prega. 2 anos ensinando, treinando, discipulando. E agora, o texto diz que algo mais acontece. Finalmente, depois que essas coisas acontecem, começa a se concretizar aquilo que todos nós gostamos de ver, ação sobrenatural. Porque todo mundo gosta de ver um mover. Ah, você quer ver uns negócios. Você quer ver o manto rodar. Você quer ver o bicho pegar. Mas nada disso acontece sem antes investimento consciente. Mas já agora, no verso de número 11, eu estou caminhando para o fim, o texto diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus, quem é que faz? Deus. Mas ele usa pessoas preparadas, Paulo, você, eu, para fazer coisas extraordinárias. E quando você está cheio do Espírito, fundamentado na palavra, instruído e desejoso de viver uma vida santa, preparando pessoas para que o ministério seja mais efetivo, Deus encontra liberdade para agir. E aí começa uma grande revolução na cidade. A Bíblia diz que os enfermos vinham, levavam lenços e aventais de uso pessoal do apóstolo, para diante dessas enfermidades, diante desses itens, as enfermidades desaparecerem. E alguns judeus exorcistas tentam agora imitar. Para de tentar imitar o que Deus está fazendo na vida do outro, hein? Você vai se arrebentar. Você não sabe o preço que o outro cara pagou. Você não sabe o tempo que ele mergulhou nas Escrituras. Você não sabe o tempo dele de consagração. E esses exorcistas ambulantes, eu gosto dessa expressão, exorcistas ambulantes. Tem ministério ambulante aí. Tem ministério ambulante. Passa vergonha. Os filhos, eram 7 filhos de Cefa, filho do sumo sacerdote, filho do pastor. Cuidado com o filho do pastor, eu sou filho do pastor. O espírito maligno diz, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Meu irmão, o mundo espiritual sabe quem nós somos, hein? Não chega lá querendo falar grosso. Você vai tomar uma coça. Enfim,
O texto diz, verso agora de número 17, e eu estou terminando, prometo. Diz que o nome do Senhor era engrandecido. Qual é o propósito de um ministério efetivo? Trazer glória ao nome de Jesus. Se nós fizermos qualquer coisa que fizermos, que Cristo não seja o centro, nós estamos completamente fora do propósito. Cristo era engrandecido. Cristo era engrandecido. E quando Cristo é engrandecido, começa agora a haver uma conversão em massa. Muitos, a Bíblia diz, muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas obras, porque a obra da pregação da palavra, da unção do Espírito, da manifestação do poder de Deus é para isso aqui, ó. É para libertar o pecador, para que ele tenha de forma pública uma declaração de mudança de vida. Vinham denunciando as suas próprias obras. Haviam praticado artes mágicas, reuniram seus livros, queimaram diante de todos. E o texto no verso de número 20 diz assim, a palavra, não era Paulo que crescia, não eram os discípulos, nós somos os discípulos fundadores da igreja de Éfeso. Nós não sabemos nem o nome deles. Quem crescia não eram estes, quem crescia era a palavra do Senhor. E ela prevalecia. Quando a palavra do Senhor é o centro da mensagem, quando o nosso desejo é anunciar a verdade da palavra, ela prevalece, ela é poderosa e ela faz com que a nossa vida e o nosso ministério se tornem efetivo em tudo aquilo que fazemos. Hoje de manhã Deus nos reuniu aqui para você ouvir de uma forma muito simples. Confesso, isso aqui foi de madrugada. Fui para o texto, cheguei do culto ontem, cansado. E final de semana intenso, de dores, de noite sem dormir. A família desse meu amigo, Aquiles, estava ontem no culto. Foram com uma caravana de Piracicaba. Estavam os filhos, a esposa. Um culto emotivo para nós, para mim em particular. Cheguei em casa cansado, falei, Senhor, tem um povo lá, amanhã cedo em São Paulo. O Senhor me ajuda. Porque para falar a verdade, eu estou pensando em ler um versículo, cantar um corinho e pedir para o povo orar. E você está rindo, mas às vezes é a melhor coisa que você pode fazer. Melhor do que você não dizer nada com nada. Dizer, vamos ler um corinho, vamos ler um versículo, cantar um corinho e depois vamos orar, irmãos. Pronto. Às vezes Deus faz mais nisso do que em 40 minutos de mensagem. Mas aí eu fui me remexendo na cama de um lado para o outro e Deus trouxe esse texto de Atos 19 ao meu coração. E eu fui assim, dizia para o pastor que veio comigo, Cavalari, que o meu iPad estava até fora. Eu fiz tudo isso aqui no meu telefone, pus na cabeceira, assim, minha esposa dormindo, eu com a luzinha, anotando, sublinha de lá, marca de cá, destaca. E depois eu, no caminho de Campinas para cá, passei para o iPad. Porque eu creio que Deus nos trouxe aqui para a gente entender de que não importa como começa. Eram poucos, eram 12, não sabiam muita coisa. Eles não sabiam nada, 12. Não sabiam sobre o Espírito Santo. Mas de repente, instruídos pelo apóstolo, cheios do poder de Deus, se levantam para pregar com poder. Dão testemunho, argumentam, persuadem, fundamentados na verdade da palavra. E Deus faz algo grandioso, a ponto de hoje você ter uma epístola dirigida a esse povo, que hoje é fonte de instrução para nós, igreja do século 21. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida. Se você simplesmente dizer, Espírito Santo, enche-me. Eu quero viver e depender do teu Espírito. E Ele assim o fará, para a glória do Senhor. Vamos orar, fique de pé. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero, com todo respeito, dar o tempo devido a esse grupo, porque nós precisamos ouvi-lo nessa manhã. Mas antes eu gostaria de dar oportunidade a você
que chegou aqui e precisa de refletir sobre algumas questões no seu ministério, no seu chamado. Quem sabe você se sente assim um pouco incapaz, impotente, cansado, tentando fazer algumas coisas com boas intenções. Mas Deus te trouxe hoje aqui para alinhar você com o propósito da palavra dEle, para você entender de que um ministério efetivo tem um meio de ser realizado. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. E quem sabe tem pessoas aqui hoje que estão precisando de um renovo do Espírito sobre a sua vida. Estão precisando de uma chama mais alta no seu coração. Estão precisando queimar de novo com aquela paixão quando começou lá atrás. Quando Deus te chamou e você pregava poderosamente. Você pregava com ousadia. Você não tinha medo, você pregava em qualquer lugar. Agora você vai para o púlpito pregar, você vai desanimado. Você vai às vezes pregar dizendo, oh Deus, mas um domingo. E quando termina o domingo, você faz ufa. Ufa, acabou o domingo, graças a Deus. Deus não quer que você viva esse ministério. O ministério tem que ser algo apaixonante para você. Porque é apaixonante para Deus. E você precisa hoje receber essa unção nova do Espírito, para você sair daqui pregando poderosamente mais uma vez. Você talvez precise mergulhar um pouco mais na palavra, para ser alguém com argumentação bíblica sólida. Eu não sei o que é, mas eu quero te dar a oportunidade, sem nenhum tipo de comoção e manipulação humana. Nós estamos aqui entre gente madura e gente no ministério, mas se Deus falou com você, eu queria pedir e peço liberdade ao pastor Edson para convidar você para sair do seu lugar. Você vem para esse altar aqui, ó. Esse altar, vem aqui na frente e dizer, Espírito Santo, eu preciso de um novo derramar do Teu Espírito sobre o meu ministério, sobre a minha vida, sobre o meu chamado. Eu preciso dessa chama queimando. Tem pastores aqui, quem sabe chegaram desanimados. A pandemia tirou de você a alegria, tirou de você a esperança, tirou de você os sonhos. Mas tudo aquilo que Deus sonhou a seu respeito não caducou, não venceu. O que talvez você precise é acender a chama mais uma vez. E você vai vir para cá. E você vai falar com Deus. Você vai falar com Deus. E você vai pedir, Espírito Santo, vem sobre nós. Me ajuda, Senhor. Nesta manhã, mais uma vez, queimar com a paixão e com o fogo do Teu Espírito, para que eu possa pregar poderosamente, não na minha força, não na minha argumentação, não na minha ideia, não nos pontos que eu achei que vão coagir e vão manipular a igreja quando Deus disser, não, eu quero fazê-lo no poder do Teu Espírito. Faz isso. Se esse é o seu desejo, fale com Ele nesta manhã, enquanto eu oro por você aqui. Pai eterno, nós te damos graças, porque sabemos de que o Senhor é quem nos chamou. E sabemos também de que o Senhor em nenhum momento nos deixou inconscientes quanto ao fato de que enfrentaríamos momentos difíceis. Em algum momento da nossa caminhada, nós enfrentamos a nossa fase de Éfeso, aonde há oposição, aonde há perseguição, aonde há dificuldade. Mas, Senhor, da mesma forma como todo levante que existia naquela cidade caiu por terra, acontecerá de novo aonde o Senhor tem nos plantado. Quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, já agora lá no capítulo 6, ele escreve de que o Senhor nos ensina a não ignorar as estratégias do diabo. Senhor, nós cremos de que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E no poder do Teu Espírito, nós vamos prosseguir. Ó Deus, dá mais uma vez sobre estes unção e graça no poder do Teu Espírito Santo, para que saiamos daqui para pregar ousadamente, poderosamente, fundamentados na Tua palavra. Ó Deus, faz-nos mais uma vez apaixonados pela Tua palavra,
que a Tua palavra não saia do nosso coração, que nós não cessemos de falar do Teu santo livro todo o tempo todo. Dá-nos, Senhor, paixão pelas almas. Ajuda-nos, Senhor, a influenciar pessoas para pregar a Tua palavra. Dá-nos discípulos Teus, para que possamos prepará-los e capacitá-los para serem úteis para a Tua boa obra. E, ó Senhor, que a Tua palavra cresça através de nós, através da igreja que o Senhor nos colocou. E que, ó Deus, através da Tua palavra, haja uma grande colheita, salvação, transformação de vidas, libertação. Que esta manhã seja manhã de renovo para o Teu povo, para pastores, para homens e mulheres de Deus. Porque sem Ti nós nada podemos fazer. Oramos assim, com ações de graças, no nome de Jesus Cristo. E se você crê, diga amém, diga glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.